Bom, pessoal, bom dia novamente. Vamos dar início aqui à aula 3, né, do nosso curso. Mais uma vez, né, não custa lembrar, peço a vocês que deixem Ah, o tem áudio alguém na sala desligado, agora, deu certo. Ah, foi a durante o hora mesmo. curso, ok? Para que não atrapalhe, né, os colegas e que também não me atrapalhe, porque muitas vezes dá microfonia, né, a minha voz volta, né? Então, peço vocês que deixem o áudio desligado, tá bom? E os alunos me ajudem também, quando alguém tiver com o áudio ligado. É, Bom, pessoal, a aula de hoje é uma aula bem grande, na verdade. Talvez é a maior aula do curso, tá? É a única aula que nós vamos ter teoria e prática. Então, nós vamos iniciar com a parte teórica. Depois, no final da aula, eu mostro como que faz no R, né? Para vocês entenderem um pouquinho os conceitos. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer a parte teórica, da mesma forma que nós estamos fazendo, né? Perguntas sempre no final, tá? Então a gente faz a parte teórica, eu abro para perguntas e depois a gente vai para a parte prática e aí as perguntas da parte prática ficam para o final, tá bom? É, Vou abrir aqui. Não sei se vocês baixaram o material, tá? Material da aula 3. Tinha até uma dúvida, né? Em relação à utilização do script de ontem. Não, o script de ontem nós finalizamos. Tem que ir lá na aula 3 e baixar o material da aula 3. Cada aula tem o próprio material, tá, gente? Eu até coloquei lá agora os materiais da aula 4, 5 e 6. Então, também já tem todos os materiais da aula da semana que vem, tá bom? É pressuposição, né, professor? Oi? Projeto pressuposição, né? Isso. Hoje a aula é de pressuposições da análise de variância. Exatamente. Ô, Leonardo, Oi. só uma perguntinha rápida. Para ler lá no R, os documentos têm que estar em Excel, né? Aham. Mas daí No, lá es- no, do jeito que eu enviei. Ah, mas no Hotmart ele tá vindo em Word. tem o Word. É, Bom, aí pelo depois menos no a meu gente pode aqui. checar, porque ele está em Excel. Aí depois a gente olha isso, tá? Na do meu deu o mesmo problema. Eu não consegui abrir. Tentei, né? Abrir lá no R e como não está no formato Excel, não está abrindo, está dando erro. Tá. Daí Isso você aí a gente vai ver poderia. depois a gente vê, tá, Então gente? tá. Não, a gente não vai conseguir ver isso agora, não. Tá? Bom, vamos iniciar aqui, pessoal. Pressuposições da análise de variância, tá? Então, em relação à análise de variância, a gente não consegue. A análise de variância ela não pode ser utilizada para qualquer tipo de dado. Então, não é toda a informação que a gente coleta que, é, que vai ser utilizada ali, que pode ser, né, utilizada na análise de variância. Por quê? Porque a análise de variância ela tem algumas pressuposições, né? A forma como ela é calculada, e nós vamos ver nas próximas aulas como calcular a análise de variância para experimento em DIC, Opa, galera. experimento em DBC, experimento fatorial. É, Nota? Tá. Pessoal, peço mais uma vez que fechem o áudio, por favor. E antes da gente ver as pressuposições, gente, é importante a gente dar uma olhadinha nos princípios básicos da experimentação, tá? Esses princípios, gente, para quem trabalha com experimentação, tem que estar na mente do pesquisador toda vez que ele vai montar um experimento, tá? São princípios que, independente da sua área, se você trabalha com experimentos, né, você tem que estar ciente da existência deles e que eles têm um impacto muito grande é, no seu experimento e, consequentemente, nas análises que você vai realizar. Bom, o primeiro princípio básico é a repetição. Tá? Então, um experimento, geralmente, né, tem algumas exceções, ele tem repetição. Ou seja, eu tenho o mesmo tratamento repetido várias vezes. Tá? Qual que é o objetivo da gente ter repetições dentro de um experimento?
é conseguir estimar causas, efeitos aleatórios que acontecem dentro do experimento. Por melhor que seja o seu experimento, por mais controlado que ele seja, ou seja, que seja um experimento de laboratório, feito em equipamentos de extrema qualidade, vai existir variação. Vai existir algum errinho, alguma coisa que você não consegue estimar, que não tem como você prever que aquilo vai acontecer. E quando você tem apenas uma única repetição, ou seja, o tratamento ele existe uma única vez, não é possível estimar esse erro. O erro, como que ele é estimado? Ele é a média do tratamento, aí você pega o valor daquela parcela e subtrai da média. E aí a gente chega no erro experimental. Então, quando nós temos repetição, a gente consegue melhorar muito ali a estimativa do tratamento. Porque imagina que o seu experimento não tem repetição e, por acaso, ele caiu num lugar muito bom dentro da sua área experimental. Alguns efeitos fizeram com que ele fosse muito bem. E aí você vai falar que ele é melhor do que os outros tratamentos. E pode ser que não. Pode ser que foi só ambiente. Só alguns fatores que fizeram com que ele fosse melhor do que os outros. Quando você coloca a média, quando você coloca repetições, desculpa, você vai conseguir estimar melhor o valor real daquele tratamento. Porque aí você vai pegar uma repetição que está um valor maior, uma repetição que tem um valor um pouco menor, uma repetição que tem um valor médio, e vai calcular a média. Assim você não corre o risco de, às vezes, superestimar um tratamento ou até subestimar. Pode acontecer o contrário também. Talvez você tenha um tratamento que caiu num lugar muito ruim na sua área experimental, né? Ou alguns fatores fizeram com que ele fosse muito mal, e você vai falar que ele é muito ruim, baseado num único valor. Aí não, né? Não é confiável isso. Então, o ideal é que nós sempre tenhamos repetições. Léo, a minha área a gente não trabalha com repetições, né? Não tem como, sei lá, por algum motivo a gente não consegue repetir o experimento. Se você não consegue repetir o experimento, você já tem que ter em mente, o experimento não, né? Você não consegue repetir os tratamentos, né? Ter mais de uma réplica ali de cada tratamento, mais de uma repetição. Você já tem que ter em mente uma coisa. Não tem como trabalhar com análise de variância em experimentos que não têm repetição. Nós vamos ver ao longo do curso como que nós calculamos essa análise de variância, vamos ver toda a teoria, né, como que a gente chega ali nos valores e tal. E se eu não tenho repetição, eu não tenho grau de liberdade do resíduo. Se eu não tenho grau de liberdade do resíduo, eu não consigo calcular o valor do TSF, tá? Então, experimentos que não têm repetição, não é possível fazer o cálculo, trabalhar, né, com análise de variância e, consequentemente, não é possível também trabalhar com teste de comparação de média. Das análises que nós veremos durante o curso, a única que você consegue fazer no experimento que tem apenas uma repetição é a análise de regressão. A análise de regressão ela não é tão impactada, né? Você consegue, nós vamos ver também, né, como que é o cálculo, e vocês vão ver que mesmo tendo só uma repetição, ainda vai sobrar alguma coisa para o grau de liberdade do resíduo e você vai conseguir fazer o cálculo, né? Então, na regressão é possível, na análise de variância não é, e nem no teste de comparação de média. É claro que existem situações que a gente faz como é que eu digo? Umas jogadas para conseguir rodar a análise de variância de experimentos sem repetições. Por exemplo, é muito comum nas empresas ter, né, experimentos sem repetições, só que esses experimentos são repetidos em vários locais, né? Então é super comum isso acontecer. E aí a gente consegue colocar o local como sendo uma repetição, uma pseudo-repetição ali, e aí rodar a análise de variância. Então dá para fazer algumas jogadinhas assim, mas aí só para quem trabalha com mais de um experimento, né? Quem tem apenas um experimento, aí realmente a gente não consegue chegar, né, no cálculo aí da análise de variância. Então repetição
é importantíssimo, né? Se dentro da área que você atua tem como você ter repetições, você precisa ter repetições. Então, por exemplo, às vezes tem dúvida em relação à saúde, por exemplo, né? Léo, o que seria a minha repetição dentro da área de saúde? A sua repetição, vamos supor que você vai testar tipos de vacina, por exemplo. Você vai pegar uma mesma vacina, ou seja, sei lá, Coronavac, e vai testar em várias pessoas. Cada pessoa é uma repetição que você tem, né? Então, isso vale para outras áreas também, né? Nas áreas de experimentos mesmo ali de campo, de cada vegetação em laboratório, é só você repetir o tratamento, né? Então é bem tranquilo em relação a isso. Existe, pessoal, uma regra prática, tá? Para se definir o número de repetições, ok? Não é recomendado, né, usar, né, um número de parcelas, né, inferior a 20, nem um número de graus de liberdade do resíduo inferior a 10. Eu sei que para muitos de vocês, talvez falar de grau de liberdade do resíduo é algo que vocês nunca ouviram e nós vamos ver com muito mais detalhes, né, dentro das aulas de análise de variância. Mas lá eu vou voltar nesse assunto e vou falar, olha aqui, ó, grau de liberdade, se ele for menor do que 10, a gente tem alguns problemas, né? Você vai ter uma estimativa alta do quadrado médio do resíduo e a confiabilidade também da análise ela é muito baixa. Quando a gente calcula a acurácia dessa análise, acaba ela ficando muito baixa. Então, o mínimo, gente, isso é o mínimo, é 10 graus de liberdade para o resíduo. Eu acho isso muito pouco, né? Tanto que na área, né, que eu atuo de melhoramento, a gente trabalha com pelo menos 20 graus de liberdade para o resíduo, que abaixo disso a gente já considera um experimento que a gente não confiável, sabe? Que a gente não pode confiar muito nos resultados que acontecem ali. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? O correto, é claro que isso não é muito simples de acontecer, mas o correto, gente, existe uma metodologia chamada Power Analysis, tá? Que ela é muito utilizada para fazermos, né, essa recomendação do número de repetições. Então, dentro de empresa, a gente utiliza o tempo todo, né? A gente não faz assim, vamos colocar 4 repetições. Não, vamos fazer um Power Analysis e ver o que a gente precisa. Qual que é o problema do Power Analysis? O problema do Power Analysis é que você tem que ter informação histórica. Então, não dá para você fazer Power Analysis se é a primeira vez que você vai fazer aquele tipo de experimento. Você tem que ter uma informação histórica e aí, através dessa informação histórica, a gente consegue calcular qual a quantidade ideal de repetições para que a gente encontre diferença estatística entre os tratamentos. Tá? Qual que é outro, não problema, mas assim, algo que é um pouco complicado. Normalmente, o Power Analysis nos pede uma quantidade de repetição bem alta. Tá? Então, assim, a gente roda Power Analysis, às vezes pede 10, 15 repetições. É uma quantidade que, na maioria das áreas, na minha pelo menos, é inviável de ser feito. Tá? Então, a gente não faz experimento com 15 repetições, não tem como. Né? Isso aí economicamente, para a empresa, é inviável. Né? Então, a gente não consegue. Então, a gente trabalha o mais próximo possível que for do que o Power Analysis nos diz. E, através do Power Analysis, a gente consegue ver assim, ter uma ideia, né? Olha, eu estou trabalhando com 4 repetições, eu já sei que a probabilidade de eu achar diferença estatística entre os meus tratamentos é tal. Sei lá, 10%. Então eu sei que é baixa. Ou 50%. Opa, tá mais ou menos. Né? Assim por diante. No geral, gente, trabalha-se, né, na experimentação de um modo geral, a gente trabalha em torno de 2 a 4 repetições. Né? Tem algumas pessoas conseguem levar isso para 6, 7. Acima de 7, acho que eu vi pouquíssimas vezes, né? Porque é bem
bem complexo mesmo trabalhar com um número muito grande, né? Porque o seu experimento fica muito grande. Se você tem 5 tratamentos e coloca 7 repetições, você vai ter 35 parcelas, né? Então acaba sendo um número muito alto em algumas situações. Em alguns casos, nem tanto, né? Bom, então vocês entenderam aí a importância da repetição. Esse é o primeiro princípio básico da experimentação. Então você já tem que ter na sua mente, olha, se eu não tiver repetição, na hora de rodar a análise de dados, eu já sei que tem alguns tipos de análise que eu não vou conseguir fazer. Isso já tem que estar ciente. Já apareceu muita gente sem repetição querendo rodar a análise de variância. Aí você fala, não, não é possível, e a pessoa fica frustrada, né? Porque, como assim? Eu realizei um experimento e agora não consigo rodar a análise dele? Faz parte, né? Então, assim, é claro que tem outras abordagens, né, que você pode adotar, algumas análises multivariada, a própria análise de regressão que dá para você fazer, né? A parte da estatística descritiva é totalmente possível, tudo isso. Mas a análise de variância e teste de comparação de média, não. Outro ponto, que é o nosso segundo princípio básico, que é importantíssimo, é a casualização. O que é a casualização, Léo? Casualização, gente, você tem a sua área experimental e você vai colocar as repetições de forma aleatória dentro da sua área experimental. Ou seja, você não vai pegar o seu tratamento 1 e colocar todas as repetições num cantinho do experimento. Aí o tratamento 2, todo mundo junto também. Não é assim que a gente faz, né? Por que, Léo, que a gente não pode fazer isso? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil montar um experimento e colocar as repetições do tratamento 1 todas juntas. As repetições do tratamento 2 todas juntas, né? Para montar é moleza. O problema é que vamos supor que a sua área ela não é homogênea. Né? Você não vai conseguir ter uma área 100% homogênea, mesmo dentro de laboratório. Vai ter, mesmo que a influência seja mínima, vai ter uma certa influência. E aí, mais uma vez, você cai naquele problema que, às vezes, todas as repetições daquele tratamento caíram numa parte melhor da sua área experimental. Às vezes, o outro tratamento caiu na parte pior. Aí aquele que caiu na parte melhor, mesmo com repetição, vai ser melhor. O que caiu na parte pior, mesmo com repetição, vai ser pior. E eles não vão ser melhor e pior porque realmente eles são melhor e pior. Eles vão ser melhor e pior porque houve um efeito de ambiente que, como você não casualizou, causou esse problema. Então, sempre que possível, e por que eu falo sempre que possível? Existem alguns tipos de experimento que você não consegue casualizar. Né? Por exemplo, quem trabalha com solo. Né? No mundo nós temos vários tipos de solo. Podemos trazer até para bioma, né? Bioma fica mais claro para vocês. Vamos supor que a pessoa trabalha com vários biomas: Caatinga, Cerrado, Amazonas, Pantanal. E ele vai montar ali repetições para, sei lá, coletar solo ou coletar espécies, alguma coisa assim. Mas de maneira alguma você vai conseguir casualizar o seu bioma, né? Eu não consigo pegar uma parte do Amazonas e levar lá para o sul do Brasil para eu casualizar. Não tem jeito. Então tem experimentos que não é possível fazer a casualização da forma que nós gostaríamos. Mas aqueles que têm a possibilidade de casualizar, têm que casualizar, tá? Isso faz uma diferença muito grande. Tem uma historinha que eu gosto de contar. Foi na minha primeira passagem da Bayer. Nós realizamos um experimento com soja e por uma questão de máquina, né? O pessoal que trabalha no campo falou que não era possível, né? A gente fazia as repetições separado, porque não dava tempo da máquina trocar para fazer o plantio, trocar a quantidade de semente. Teve uma história assim. E aí a gente colocou as repetições todas juntas, assim. Tinha o tratamento 1, repetição 1, 2 e 3. Aí tratamento 2, repetição 1, 2 e 3, assim por diante.
No final das contas, a gente não encontrou diferença estatística. E o que aconteceu? A gente tinha um erro experimental gigantesco, né? Que mais para frente, né, a gente vai ver isso, como eu disse, nas aulas específicas de análise de variância. Então a gente consegue, né, estimar ali o erro experimental via quadrado médio do resíduo e não tinha o que fazer, assim, simplesmente nós perdemos o experimento, ele não deu as diferenças estatísticas e não deu diferença estatística porque ele foi mal elaborado, foi mal conduzido, né? É, mas era uma situação assim que não tinha muito o que fazer. Mas, consequentemente, a gente não realizou mais aquele tipo de experimento, porque não adiantou. Não adiantava continuar realizando aquele tipo de experimento sem casualizar e, no final das contas, não encontrar nada, né? Então, a gente parou de fazer aquele tipo de experimento. O que acontece, gente, quando a gente casualiza? Quando a gente casualiza, a gente garante que a correlação entre os erros dos meus tratamentos vão ser igual a zero. Então, se você pegar os erros dos tratamentos, fizer a correlação, ela vai ser igual ou próxima a zero, né? Não vai ser exatamente igual a zero, né? E vocês vão ver que essa é uma das pressuposições da análise de variância, que os erros sejam não correlacionados. Então, a casualização nos garante que os erros existentes em cada tratamento não tenham uma correlação. Tá? Deve ser muito, muito importante. Como que a gente casualiza? Sorteio mesmo, né? Você pega ali todos os tratamentos. Hoje tem software, né, que faz esses sorteios. Mas antigamente, né, quando eu comecei lá na experimentação, a gente escrevia o nome dos tratamentos e a repetição num papelzinho e ia sorteando. E aí, aonde caísse, a gente colocava ali as repetições, né? É bem dessa forma que é feito. O que eu já tinha falado. E o R faz, né? A gente tem script no R. Depois eu posso até enviar para vocês. Eu não coloquei esse script como parte do curso, não, mas eu tenho ele. Posso tá compartilhando com vocês sem nenhum problema. E o terceiro princípio básico, ele é o controle local. Esse princípio básico ele não é obrigatório. Os dois primeiros são, para a gente trabalhar com análise de variância. Esse daqui não. Controle local ele é utilizado em algumas situações. Tá? Normalmente, em experimentos de campo ou experimentos de casa de vegetação de baixa qualidade. Tá? Ou seja, que a gente não consegue controlar bem os fatores ambientais. Tá? Laboratório, normalmente a gente não precisa de controle local, porque as condições são bem homogêneas, né? Então não tem necessidade. Então, quando que eu devo usar o controle local? O controle local é quando dentro da sua área experimental, você já sabe que existe uma diferença ali dentro. Eu sei que a minha área experimental, a parte da esquerda, ela é muito superior por uma questão ambiental do que a parte da direita. Isso pode ser, por exemplo, que uma área é irrigada, a outra não. Uma área tem água, a outra não. Pensando em experimento de campo, né? Casa de vegetação. Às vezes tem uma área da casa de vegetação, isso é bem comum em casa de vegetação antiga, tá, gente? Que tem um prédio na frente. Aí metade da casa de vegetação pega sombra metade do dia. E a outra parte da casa de vegetação pega sol o dia inteiro. Isso já é um efeito gigantesco de erro experimental. Metade pega sombra, metade pega sol o dia inteiro. Claro que vai ter influência nos tratamentos, né? A gente sabe como a luz é importante na maioria, né, do que acontece no nosso mundo, né? Então, a mesma coisa a água. Então, se eu tenho água na metade da minha área experimental, na outra metade eu não tenho água, é claro que vai ter um impacto nos meus tratamentos. Então, eu não posso simplesmente casualizar na área inteira. Não. Eu tenho que cortar essa área, garantindo que essa sub-área, que a gente chama de bloco, blocagem, estratificação, bloqueamento, o que você quiser, né? Cada área chama de um jeito. Eu tenho que garantir que dentro desse bloco as situações são todas homogêneas, né?
Ou seja, ali dentro, eu garanto que o ambiente é homogêneo naquilo que eu consigo ver. Como eu falei com vocês, tem efeitos que a gente não consegue capturar. Por isso que nós temos erro experimental. Mas aquilo que eu consigo ver, que eu já sei que vai ter efeito, eu tenho que tirar isso. Porque senão esse efeito vai todo para o nosso resíduo, vai todo para o erro experimental. E se todo esse efeito for para o erro experimental, a chance de você não ter sucesso na análise dos seus dados é muito grande. Então a gente divide a área em blocos, tá? Onde dentro de cada bloco os efeitos são homogêneos. Então eu tenho uma área e às vezes divido ela em 4, 5 blocos, onde ali dentro eu sei que são todos homogêneos. E aí dentro desses blocos eu coloco os meus tratamentos e coloco e faço a casualização dos tratamentos. Aí o bloco, cada bloco desse ele já é uma repetição, né? Porque dentro do bloco tem que existir todos os tratamentos, tá? Então essa é uma forma, né, da gente melhorar muito a experimentação quando você já sabe que a sua área experimental ela não é homogênea. Aí vamos pegar novamente quando se faz, gente, experimentos com pessoas, com animais, né? Que aí você já pega aleatório as pessoas, né? Normalmente você pega aleatório. O que tem que tomar cuidado, principalmente com experimentos com humanos, né? É você não pegar realmente aleatório. Por exemplo, você não pode estar fazendo, por exemplo, teste de vacina, e aí você pega a Coronavac e aplica só em homens. E você pega a AstraZeneca e aplica só em mulheres. Você já está trazendo um erro experimental para dentro do seu experimento. Você não. Como é que você vai comparar depois o efeito da Coronavac com o efeito da AstraZeneca se você colocou um efeito que é homem e mulher? Porque talvez, pode ser que não, mas pode ser que a vacina vai ter efeitos diferentes para homens e para mulheres. Então, quem trabalha com essa parte tem que tomar muito cuidado. E idade também pode ser muito importante. Tomar cuidado para pegar diferentes idades, né? Ou trabalhar sempre com a mesma idade para todos os tratamentos. Não, eu vou trabalhar com pessoas de 20 a 25 anos. Então, todo tratamento tem que ser pessoas de 20 a 25 anos. Não tem jeito, tá? Então, quem trabalha nessa área, né, você não vai ter assim você não tem uma área experimental, né? Mas o seu experimento são as pessoas, né? As suas repetições ali vão ser as pessoas e aí você tem que tomar cuidado para escolher bem essas pessoas que vão compor, né, vamos dizer, o seu experimento, né? Para você não beneficiar ou prejudicar algum dos tratamentos. Aqui eu acho que eu já falei tudo para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Beleza. E aí, esses 3 pontos, pessoal, eu vou pedir só um segundo vocês que estão tocando aqui o meu interfone várias vezes, pode ser alguma coisa, só um instante, tá? Pronto, desculpa aí, pessoal. Então, esses 3 pontos, gente, são importantíssimos para que a gente consiga cumprir as pressuposições da análise de variância. Sem esses 3 pontos, a gente não vai conseguir cumprir, né? Ou vai ser muito difícil. Sem a repetição, a gente não consegue, né? A gente já cai por terra sem a repetição. Os outros, pode ser, pode não ser, pode nos ajudar ou não. Então, o primeiro ponto, gente, é que o modelo precisa ser aditivo. O que é um modelo aditivo, Léo? Modelo aditivo é quando nós temos os efeitos
são somados, né? Então, eu tenho a média, mais o efeito de tratamento, mais o efeito de bloco, mais o efeito do erro. Esse é o modelo aditivo, né? Onde eu tenho vários efeitos, e esses efeitos eles são somados, eles não são multiplicados, eles não são divididos, eles são sempre somados dentro para a gente, né, fazer toda a nossa análise. Esse tipo de pressuposição, ela é testada via o teste de não aditividade de Tukey. Esse não é o teste de comparação de médias de Tukey, tá, gente? É teste de não aditividade de Tukey, que foi realizado, que foi publicado em 1949. Então, nós vamos testar se os nossos modelos são aditivos. A análise de variância, ela só trabalha com modelos aditivos, não trabalha com modelos multiplicativos. Então, eu não posso ter multiplicação, né, ou divisão de efeitos. Isso daqui normalmente, né, quando a gente tem um experimento aí com repetição, casualização, a gente não tem que preocupar. Esse teste de não aditividade de Tukey, a gente consegue resultado tranquilamente para ele quando a gente segue lá tanto a questão das repetições quanto da casualização. Tanto que tem muito software, gente, que quando solta a análise de variância, ele nem traz para a gente esse resultado aqui de não aditividade de Tukey. Porque realmente é muito raro o experimento que é não aditivo, né? A gente praticamente, pegando aí todas as análises, nem só análise de variância, a gente não trabalha muito com modelos multiplicativos, né? Algumas áreas específicas podem até trabalhar, que trabalham com modelos mais complexos, né? Talvez a engenharia, alguma coisa assim, mas no geral a gente trabalha sempre com modelos aditivos, né? Então esse daqui é uma pressuposição que a gente acaba não preocupando tanto, porque normalmente a gente consegue, né, que a hipótese H0 seja não rejeitada. O segundo é que os erros precisam ser não correlacionados. E eu já falei isso para vocês. Como que a gente faz isso? Através da casualização. Então, quando eu não faço casualização, pode ser que os erros serão correlacionados. E se os erros são correlacionados, eu não posso confiar nos resultados daquela análise de variância. Por que, Léo, que eu não posso? Porque você pode estar beneficiando ou prejudicando um tratamento simplesmente porque você não casualizou as repetições dentro da sua área experimental. Então, não... Léo, mas é garantido? Se eu não casualizar, então, eu não posso rodar a análise de variância em hipótese nenhuma? Eu não posso falar isso para você, porque talvez mesmo não casualizando, você não vai ter correlação entre os erros. Mas a chance de ter é muito grande. A única experiência que eu tenho na vida, que é essa que eu contei para vocês lá do experimento de soja, não deu certo, tá? Deu muito errado. Então, assim, eu não tenho uma outra experiência que aconteceu comigo para contar, né? Mas a que teve não deu certo, então eu sempre recomendo a casualização. E a gente testa essa correlação, né, via o teste de W. Watson. Ou também via análise de resíduo, a gente consegue ver isso quando a gente for verificar lá os resultados de análise de variância dentro das aulas específicas de DIC, DBC e fatorial, aí a gente dá uma olhadinha também no resíduo, né? Dá para a gente verificar por lá. E as duas mais importantes, gente, eu deixei por último, e são as duas talvez mais complicadas, tá? Primeiro é que os erros precisam ter distribuição normal. E aqui é um detalhe importante, gente. Os erros precisam ter distribuição normal. Não são os dados. Às vezes, o dado não tem distribuição normal, mas o erro tem. Então, você pode rodar a análise de variância sem nenhum problema, tá? Todas essas pressuposições são baseadas nos erros. E como que eu calculo o erro, Léo? É claro que a gente não vai calcular, não precisa calcular, né, à mão. Mas o erro, você pega a média do tratamento, pega cada parcela e subtrai da média, e aí você chega no erro que você tem de cada parcela. É assim que a gente faz. E aí, esses erros que a gente verifica se a distribuição deles é normal ou não. E aí tem vários testes para testar isso, tá?
Por exemplo, aqui eu citei Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Wilks. Mas tem vários outros. Tá? Então, né, a gente precisa que o erro tenha distribuição normal, tá? Para a gente rodar. Depois a gente vai ver no R como que a gente roda essas análises, tá? Por isso que eu falei que a aula de hoje é meio que dividida em duas. É a única aula do curso que nós vamos ter prática e teoria juntos. Léo, por quê? Porque eu não consegui encaixar o conteúdo, né? Eu tive que deixar essa aula um pouco maior do que as outras para que o conteúdo coubesse todo nas 12 aulas, né? Então é muito importante. E Léo, se não tenho distribuição normal, o que eu faço? Eu não posso rodar análise de variância? Aí vem pontos importantes. Primeiro, né? Você precisa checar se não tem outlier. Lembra da estatística descritiva que a gente falou, que tem que olhar para ver se não tem um outlier, tentar tirar valores errados, porque às vezes a sua distribuição normal ela não acontece por causa de um único valor. Um único outlier que tem ali está atrapalhando toda a sua análise. E aí isso pode ser muito prejudicial para você. Então, primeiro ponto, retirar outlier e aí rodar a análise de novo. Léo, continuo não tendo distribuição normal. Aí, pessoal, existem alguns trabalhos mostrando, e aí você pode confiar ou não nesses trabalhos, tá? Fica a critério aí de cada pesquisador. Mostram que, mesmo que você não tenha distribuição normal, mas tá próximo ali, a gente trabalha sempre com 5%, né? Então, p-valor de 0,05. A gente vai ver lá no R depois. Se o p-valor deu 0,06, ou não, deu 0,04, por exemplo, esses artigos mostram que dá para rodar a análise de variância e não ter nenhuma interferência nos seus resultados. Agora, se realmente o p-valor foi 0,0001, não, aí não dá, né? Aí realmente seus dados, a distribuição dele não tem nada, o erro, né? Não tem nada a ver com a distribuição normal. Então, aí você tem que partir para outras análises, que são as análises não paramétricas, os modelos generalizados, né? Que não é assunto desse curso. Eu falo de modelos generalizados no curso de modelos de regressão. Aí lá a gente fala muito de modelos generalizados, tá? E, por último, a quarta pressuposição, que a variância dos erros precisam ser homogênea entre os tratamentos. Então, a gente calcula a variância de cada tratamento e essas variâncias têm que ser homogêneas. Eu falei com vocês, né, quando a gente calculou lá a variância na aula de estatística descritiva, eu falei, olha, a variância por si só, ela acaba não dizendo muita coisa, porque ela é, né, a variável ao quadrado. Mas a gente usa muita variância para verificar se os tratamentos são consistentes dentro do experimento. Então, a gente faz via teste de Bartlett, tem outros testes também, né? Essa comparação entre as variâncias de cada tratamento. Então, a variância do tratamento 1 tem que ser igual à variância do tratamento 2, igual à variância do tratamento 3, né? E assim por diante. Se você tem tratamentos com variâncias de 10, e do nada você tem um tratamento com variância de 100, tem alguma coisa errada com esse tratamento. E aí vale muito a pena você checar esse tratamento, porque, mais uma vez, ele pode estar tendo algum outlier, tendo um efeito muito grande, ou às vezes até você precisa eliminar o tratamento inteiro. Às vezes aquele tratamento não ficou bom, por algum motivo qualquer, às vezes não vale a pena trabalhar com ele. Tá? Então esse é um ponto importante. Então aqui a gente termina a parte teórica e eu abro para as perguntas da parte teórica, né? Do R a gente vai ver depois. Vamos lá, gente. Ô, Léo, quando a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Quando a gente fala em homogeneidade de variâncias e homocedacidade de variâncias, a gente está tratando de coisas diferentes? Não, sinônimo. Sinônimo, né? Até onde eu sei são sinônimos. Uhum. A gente costuma adotar até 4 vezes, né? A variância máxima de um tratamento em relação a outro. Até 4 vezes é tolerável. Aí seria o outro teste, que é o teste de Harter, que trabalha com esse método. Sim, pode ser.
Olá, Sim, bom dia. bom dia. Eu tenho, eu tenho uma dúvida em relação à questão da repetição, que é quando, por exemplo, o tratamento implica que se você fizer várias repetições, você tem um treino, né? Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, o meu tratamento, o meu experimento é para ver a velocidade que as pessoas reagem a estímulos numa tela. Conforme a pessoa vai fazendo isso, ela fica melhor, né? Então as repetições elas são consideradas entre as Mas pessoas isso. ou assim seria Excelente pergunta. duas pessoas são duas repetições ou eu teria que fazer uma repetição entre intrassujeito, né? Então a mesma pessoa tem que responder 3 vezes ao mesmo questionário. Não, aí o ideal é que a repetição seja cada pessoa. Você tenha mais pessoas, né? E trabalhe cada pessoa como uma repetição. Porque, como você disse, se você fizer a repetição da pessoa, né? Vamos supor, hoje eu meço uma pessoa, amanhã eu meço de novo, depois da manhã eu meço de novo. Isso daí a gente chama de medida repetida. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui dentro do curso também, que é mais avançado, mas é quando nós fazemos várias medidas dentro de uma mesma parcela experimental, que no seu caso é aquela pessoa. Aí nós já temos a gente já parte do pressuposto que existe uma correlação do dia 1 com o dia 2. Aí a análise já é um pouco diferente, a gente tem que trabalhar com matriz de variância e covariância. Então, assim, o ideal é que cada pessoa seja uma repetição. E aí, aquilo que eu falei, tome cuidado para escolher pessoas que fazem sentido, para você não, às vezes, não prejudicar um tratamento, beneficiar o outro na hora dessas escolhas. Então, se um tratamento eu vou fazer com pessoas, sei lá, de 30, 40 anos, o outro tratamento tem que ser também com pessoas de 30, 40 anos, tá? Só para você não beneficiar aí algum tratamento. E já pegando o gancho, tipo, e se eu só tiver um tratamento? Se eu quiser ver se tem uma diferença entre a rapidez que as pessoas processam esses estímulos de acordo com estímulos diferentes. Então, sei lá, se as pessoas reagem mais rápido a um quadrado ou a um círculo, né? Mas É, aí, como que aí fica os erros, a distribuição normal dos erros, né? Essas coisas. na verdade, você não tem um único tratamento. Você mesmo acabou de falar que os estímulos são diferentes. Então, nesse caso, cada estímulo vai ser um tratamento. Ah, tá bom. Entendeu? Beleza. Se a gente tiver Obrigado. um único tratamento mesmo, gente, aí não tem como a gente fazer nenhum desses cálculos, tá? Com um único tratamento. Até porque o objetivo da análise de variância, depois do teste de comparação de média, é comparar tratamentos. Se a gente tem um experimento com um único tratamento, eu acho que é bem raro, né? Normalmente a gente vai ter vários tratamentos, você vai conseguir calcular, né? Tem Léo, alguém com a bom mão dia. levantada? Pode falar. Bom dia. Então, em relação a experimentos biológicos com camundongos, por exemplo, se eu pego 3 animais, eu estou tendo 3 repetições, né? No caso de controle local, se eu pegar do mesmo camundongo, repetir 3 amostras desse mesmo camundongo, isso seria como controle local, estratificação? Isso seria mais como réplica, você ter 3 repetições dentro de um mesmo animal. E para quem trabalha com animais é bem legal ter, né? Para você garantir que aquele valor é real. No caso de camundongos, normalmente eles ficam presos dentro de jaulas, não é isso? Só para eu ter certeza. Isso que é a minha dúvida, porque tem chama até réplicas técnicas, né? Do mesmo camundongo, eu pego 3 amostras e Aham. processo. Então, isso é diferente de controle local. Isso. O controle local é tipo se você soubesse que dentro ali da sua jaula tem uma diferença. Aí você vai ter que meio que dividir a jaula em duas e fazer os tratamentos nessa parte da jaula aqui e os tratamentos nessa outra parte. Mas para camundongo, eu acredito que não precisa fazer controle local, né? Até porque eles vão estar ali rodando ao longo da jaula, não tem muito como você dividir a sua área experimental, né?
Ô, Léo, E eu acredito também que, que as condições são... exatamente, que as condições são homogêneas, né? Então não vai precisar. ô, Léo, mas aí seria como um quadrado latino, não Silvia aqui, desculpa. Como um quadrado latino? Não, quadrado latino com animais, não sei se seria possível, porque o quadrado latino Deixa eu só te dar um exemplo. Eu trabalho com cavalo, Tá. então a gente não tem um número grande de animais para trabalhar. Né? Normalmente eu tenho um N de 4, 5 animais, 6 animais, quando eu tenho um N grande. Né? Perfeito. Então, para aumentar esse N nosso, a gente normalmente usa o quadrado latino. Eu tenho os animais, por exemplo, 3 tratamentos com 6 animais. Né? Então, eu tenho, em um determinado momento, 2 animais em cada tratamento. Faço um período de washout, que é normalmente o experimento de nutrição. Sim. Né? Faço um período de washout e aí os animais rodam nos tratamentos. Então, Perfeito. No final do período experimental, do experimento, eu tenho um N de 6 animais por tratamento. Né? Não, perfeito. Latino. Aí, esse exemplo do camundongo poderia ser assim? É esse tipo de situação, será? Eu acho que no camundongo não tem necessidade, porque eles têm muitos camundongos. Tem número, né? Tem número grande. Não é o que acontece. Se eu tiver errado, me corrijam, tá? Mas eu Ô, acho Léo, que não... Oi. Me permite uma parte nessa resposta? Sim. Tá? Aida, né? Aida, o quadrado latino, ele se caracteriza por você rodar todos os tratamentos em todos os animais. O que não acontece no caso do camundongo, o que ela está fazendo é uma triplicata da leitura da variável para ter o dado, que é a repetição. Perfeito. Tá? Então, o que ela tem ali é como a gente faz em solo também. Você faz 25 coletas de uma área, faz uma amostra composta, tira uma amostra e faz a análise. Perfeito. Ela está fazendo 3 vezes a medida do animal para ter uma repetição. O quadrado latino, você roda todos os tratamentos por todos os animais. Perfeito. Tá? Perfeito, obrigada. De nada. Tem mais pessoas com a mão levantada. A Aida já foi, né? Fabiano, você também está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? Não? Mais alguém? Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu fiquei pensando e eu queria assim, entender onde que entraria a transformação de dados quando dentro dessa distribuição não normal, se entraria nesse caso, como que ela entraria? Boa pergunta, tá? Então, quando a distribuição é não normal, né? Ou seja, a gente roda ali o teste Shapiro-Wilk ou Shapiro-Wilk ou qualquer outro, né? E ele é não significativo. Aliás, ele é significativo, né? Ou seja, a distribuição não é normal. O que acontece? Você pode, né, realizar a transformação. Então, é a partir desse ponto. Você verifica se a distribuição é normal ou não. Se não for, você pode realizar a transformação. Eu sei que em algumas áreas isso é bem comum, né, a realização de transformação de dados. Isso é um ponto, né, quem já é meu aluno aí há mais tempo, já devo ter falado sobre isso, né, é um ponto bem complicado, tá, gente? Assim, nós temos 2 pontos de vista, nós temos pesquisadores com 2 pontos de vista em relação à transformação, né? Tem os que apoiam a transformação e tem aqueles que não são a favor da transformação, ou pelo menos da forma que a gente vê aí nos artigos. E eu sou dos que não apoiam, tá? Por quê? E aí eu vou explicar para vocês. Quando você realiza a transformação, então, por exemplo, você pega uma variável e faz a raiz quadrada dela. Beleza? Transformou. Provavelmente essa transformação vai ter distribuição normal agora, ou pelo menos ter uma chance maior, e você vai rodar a análise. Tudo bem? Rodou a análise, rodou o teste de Tukey, o teste de comparação de média, independente de qual você escolher. Beleza. Porém, esse teste e toda a análise ela foi feita em cima da variável transformada. Então, na hora de discutir, você tem que discutir em cima
da variável transformada. Não dá para você voltar na variável e falar que aquele teste de Turing é em relação àquela variável. E na maioria dos casos, pelo menos das variáveis que eu conheço, né? Por exemplo, produtividade é a variável mais importante para quem trabalha com agrárias, né? Com plantas. Animais também, produtividade de leite, né? De carne, essas coisas é muito importante. A raiz quadrada da produtividade ela não me diz nada. Se eu chegar para o produtor e falar que aquele tratamento ele é melhor baseado na raiz quadrada da produtividade, ele vai rir na minha cara, né? Então, isso é bem complicado. Por isso, eu não sou a favor. O que as pessoas fazem? Eles realizam todas as análises com a variável transformada e depois comentam sobre elas nos artigos, nessas coisas, com a variável normal, né? Como se a análise tivesse feito na variável normal. Então, esse é um ponto. Mas esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Igual eu falei, tem dois pontos de vista. Tem o pessoal que é completamente a favor, que acha que não interfere, que a gente pode fazer isso, né? Fazer a análise na variável transformada e falar sobre a variável normal. Em alguns casos, realmente pode, não tem influência, mas existem situações que não dá para fazer isso. E aí, o que eu falo assim, o que a gente faz na prática, tá, gente? Pegando aí, então, o que a gente faz dentro da empresa. Quando a variável não tem distribuição normal, a gente vai partir para os modelos não paramétricos, modelos generalizados, tá? É o que a gente faz. Mas, como eu disse, isso daí é bem uma questão de opinião, tá bom? Professor, Sim. eu queria só que o professor repetisse o conceito do erro ali, que é a média do tratamento, subtraído, a parcela, como que é? Ah, perfeito. Bom, como que a gente calcula o erro experimental? A gente pega ali o tratamento, calcula a média do tratamento e para cada parcela daquele tratamento, você pega o valor da parcela e subtrai a média daquele tratamento. Então, se a média do tratamento deu 10 e eu tenho lá a repetição 1 é 8, a repetição 2 é 12 e a repetição 3 é 10. Aí eu pego 8 menos 10, menos 2. 12 menos 10, 2. 10 menos 10, 0. Então, esse é o erro de cada parcela, tá? Isso aí o software faz automático para a gente, tá? Mas só para vocês saberem o que ele está fazendo, né? Então, a partir desse erro, você pode calcular a variância residual, você tem muitas análises de resíduo, né? Para verificar outlier, verificar a questão da distribuição normal também, né? Que a gente faz. Ok, muito obrigado. De nada. E só uma coisa, me perdoa. Meu projeto, ele parece ser um processo bem mais simples do que o que você fica falando aí, desculpa. Com relação, eu analiso o microRNA e eu comparo apenas vacas vazias e vacas prenhas. Uhum. Aí, nesse caso, qual seria a relevância da repetição? Acho que tem relevância? Não, eu acredito. Você provavelmente tem mais, se você avalia mais de uma vaca. 300, 150 em cada grupo. Então, essas são as suas repetições. Você tem 150 repetições para cada grupo. Então cada tá vaca sua é uma repetição. Uhum. Ok, muito obrigado, Entendeu? professor. E aí, né, no seu caso, são 2 tratamentos que você tem. Você tem um N aí amostral gigantesco, né? Porque você tem 150 repetições. Né? Você não tem problema com isso. Depois você pode fazer tanto a análise de variância, né? Quanto o teste T, que a gente vai ver na semana que vem como que faz, né? Que é bem tranquilo. Ok, professor, muito obrigado. Professor? Sim, bom dia. Tem perguntas no chat. Verdade. Estou esquecendo do chat, né? Desculpa. Vamos lá. Que não é todo mundo que consegue ligar o áudio, né, gente? Então vamos lá. Vou fazer aqui as do site. O tratamento são as condições da análise que são fixas para um dado experimento. O tratamento é aquilo que você quer, sei lá, você tem um problema. Tipo, vou trazer a questão da vacina. Olha, eu quero testar várias vacinas, né? Eu quero fazer uma comparação entre as vacinas e falar qual que é a melhor para a população brasileira. Aí eu vou comparar Coronavac, AstraZeneca, Janssen, entre outras, né? Cada vacina dessa é o meu tratamento. É aquilo que eu quero comparar e verificar lá no final qual que é o melhor. O colega trouxe aqui, olha, eu avalio
vacas... Como que é? Vacas prenhas? Qual foi o termo que você utilizou? Não foi prenhas, não. Vaca prenha e vaca vazia. Vaca prenha e vaca vazia. Então, quero saber, na vaca prenha e na vaca vazia, se tem diferença entre aquilo que ele vai avaliar ali dentro. Ele trabalha com RNA, né? Então, tem diferença? Esses são os tratamentos. Então, o tratamento dele é a vaca prenha e a vaca vazia, né? Esses são alguns exemplos. Infelizmente... tá. Daqui teve que sair. É um experimento com pessoas, então a repetição são os próprios pacientes? Exatamente. Experimento com pessoas, cada pessoa é uma repetição. Então, mais uma vez, eu vou aplicar vacina, eu vou aplicar a Coronavac num conjunto tal. Eu não sei, tá, gente? Aí a quantidade que precisa, porque a questão de saúde, você tem que ter um número de repetição maior lá, é outra situação. Mas vamos supor, você tem que aplicar em 10 pessoas. Cada pessoa é a sua repetição. E aí, a continuação da pergunta da Isadora em relação a tempo diferente de tratamento. Aí é uma outra situação, tá, Isadora? Porque tem tratamentos que vão ser aplicados ao longo do tempo. É igual alguém falou aqui, né, em relação a dias, né? Então, se você tem algo que é feito, sei lá, ao longo dos dias eu faço avaliação. Aí já muda um pouco o sistema, que a gente já vai para o que a gente chama de experimentos com medidas repetidas, tá? Aí já é um pouquinho mais complexo. Tá, ok, obrigada. De nada. É a amostra, se tu tem uma amostra e não um único caso, tu tem repetição. Dependendo do tipo de experimento, você... Por exemplo, quando você trabalha... Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Vamos ver. Mas se você trabalha, por exemplo, na área de biomas, igual eu falei, você tem lá a área de cerrado. Você vai coletar amostras dentro daquela sua área de cerrado, porque não dá para você casualizar, não tem como, né? Você vai coletar amostras ali dentro, cada amostra vai ser a sua repetição, né? Não tem muito... Deixa só eu explicar, então, o que eu faço no meu experimento. Eu faço análise da microbiota de leite materno de mães de bebês prematuros. Tá? Então, eu tenho coleta de várias mães em tempos diferentes. Eu coleto no 5º dia de vida do bebê e no 10º dia. Então, eu tenho 2 tempos por mãe. Mas eu tenho 40 mães. Perfeito. Então... E o seu objetivo é comparar os tempos? Uma das comparações que eu quero ver é os tempos. É os tempos, tá. Então, nesse caso, esses 2 tempos são os seus tratamentos e as mães são as suas repetições. Entendi. Tá? Aí, nesse caso, é uma análise simples mesmo, porque você quer comparar os tempos. Então, os tempos são os tratamentos e as 40 mães são as suas repetições. Léo. Oi. Geralmente, na área de produção de enzimas, assim, fermentação, a gente faz triplicata. É muito pouco isso? Não, porque vocês é muito homogêneo, né? Então eu acho que já é meio que padrão mesmo, né, a triplicata. Então eu não acredito que seja pouco, porque o trabalho de laboratório ele é bem homogêneo, né? E outra questão geralmente a gente aplica muito planejamento experimental. E, assim, né, fatorial, esses delineamentos, assim. Geralmente dizem que num planejamento, como você tem vários ensaios, você não precisa fazer replicatas. Mas a gente faz duplicata porque sabe da variação ali de um micro-organismo e tal. Ok, isso? Olha, eu acho que isso é a minha opinião, tá, gente? Aí é bem mais opinião pessoal do que... eu acho que sempre que possível é legal fazer as replicatas, porque igual você falou, tem uma variação. Mesmo tendo um experimento fatorial tal, tem uma variação. Então, sempre que possível, né? Porque aí, gente, a gente cai no balanço também do que é ideal estatisticamente, do que é possível, pensando em mão de obra, pensando em dinheiro, pensando em equipamento, né? É igual eu falei lá do Power Analysis. Eu tenho 40 repetições. Eu rodei Power Analysis, tem que fazer 20 repetições. Cara, eu sei que 20 repetições na minha realidade é impossível. Na minha realidade de experimento.
Então, né, a gente não faz, não tem como fazer. Eu tenho que ter um balanço. Eu consigo fazer 8, é o que dá para fazer. E ponto final, né? Então, é a mesma coisa que eu falo para você. Se é possível, eu acho sempre legal fazer. Quanto mais informação, menor é o erro que você vai ter lá no final do seu experimento. Entendi, obrigada. Aproveitando, acho que era a Silvia que estava falando também, né? Agora, e falou Não, da... era a Jo. Então, tá, então chegou a pastorita. Eu trabalho com madeira, tá? E nós normalmente também fazemos triplicado. Com exceção quando a gente faz análise de... Está analisando preservante, né? Que aí vai usar fungo. E aí, quando a gente trabalha com os fungos, aí as repetições são de 10. Porque, né, fungo é meio complicado. A coisa contamina quando não quer e tal. Sim. Mas, no geral, em termos de madeira, uma triplicata seria razoável? Acredito que sim. Mais uma vez, normalmente quando a gente trabalha com essas triplicatas, né, já é meio que padronizado, né? É claro, igual eu falei, se a gente rodar um Power Analysis, pode ser que vai falar, né, que a gente precisa de mais, mas a gente tem que ver também essa questão do que dá para ser feito, né? Então, sempre fazendo esse balanço. Eu fiquei surpresa com a questão de a distribuição normal ter que ser dos erros. Geralmente a gente pegava a população de dados, fazia Shapiro-Wilk para verificar essa normalidade, né? E não, eu estava fazendo errado. A maioria dos casos acaba fazendo isso. É claro que tem os softwares que já fazem, assim, eles já calculam da forma correta para a gente, né? Normalmente, e aí é uma questão, gente, sei lá, 90% dos casos, se os dados têm normalidade, os erros também têm, tá? E vice-versa, tá? 90%. Mas eu já tive situações aqui de alunos mesmo que os dados tinham normalidade e os erros não tinham. Ou o contrário, né? Os erros tinham e os dados não. Então, assim, o que a gente vê, né? O que vem lá nos livros de estatística é a normalidade dos erros, tá? Mas, na maioria das situações, igual eu falei, em torno de 90%, se os dados têm distribuição normal, os erros também terão. O conceito de erro a gente já falou, né? Distribuição normal é gaussiana? Sim, é só sinônimo, ok? Não sei se seria o tema da aula de hoje ou alguma próxima, mas como faço para adaptar testes estatísticos para experimentos com N baixo, devido à dificuldade de se conseguir amostras? Isso é uma boa questão, né? Realmente tem algumas áreas, assim, o que eu falo é que tentar encontrar metodologias que não é tão impactadas. Então, quem não acaba tendo um N baixo, né? É melhor você trabalhar, por exemplo, com um modelo de regressão, que a gente não precisa ter um N tão alto. É claro que se for maior é bom, mas dá para rodar com um N baixo. As próprias análises multivariadas, dá para a gente fazer alguma coisa com N baixo, tá? A estatística descritiva, né, é bem tranquilo. Então, tentar buscar esse tipo de análise, né, que não tem um impacto tão grande em relação aos Ns. Também tem o fator de tempo na minha amostra, mas acredito que teria que ser sistemático a partir do minuto X ao dia. Aí é aquela situação. Se você tem o tempo e realmente você quer comparar, olha, eu quero comparar um tempo 1 com o tempo 2. Aí dá para tratar eles como tratamento, ou se eles vão entrar na sua análise como medida repetida, que aí a gente tem que tratar um pouquinho diferente. Aí tem que ver bem os casos a caso, né? Posso utilizar a análise de variância utilizando apenas um tratamento, mas com o intuito de comparar o efeito desse tratamento, por exemplo, em homens e mulheres? Bom, excelente pergunta, tá? Às vezes nós temos um pouquinho de confusão entre esse termo tratamento, né? Igual nesse caso aqui,
provavelmente o que você chamou de tratamento é algum produto que você vai aplicar em homens e mulheres na área de saúde, algum remédio, alguma coisa assim. O seu tratamento aqui, a título estatístico, né? Ele é homem e mulher. Tratamento 1 é homem, tratamento 2 é mulher. É o que a gente pode trazer dessa forma. Os tratamentos é aquilo que você quer comparar. Se eu quero comparar homem e mulher, meus tratamentos são homens e mulheres. Se eu quero comparar o tempo, igual alguns colegas já falou, então os meus tratamentos é cada tempo. Se eu quero comparar idade, os meus tratamentos são cada idade, tá? Eu acho que assim talvez facilita um pouquinho. Porque, às vezes, a palavra tratamento, principalmente algumas pessoas que são da área de saúde, fica um pouco confuso, né? Porque o tratamento de vocês, às vezes, é aplicar um remédio, ou a própria vacina, alguma coisa assim, né? Então, vamos trazer, assim, para a estatística, os tratamentos são aquilo que você quer comparar. Olha, eu quero comparar tal coisa com tal coisa. Então, esses são os meus tratamentos, e é o que a gente vai rodar na análise de variância, né? Fazendo a comparação. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode partir para o R. Léo, só mais uma. Tem. Uhum. Rodrigo, meu experimento é com turnover isotópico, né? São 8 animais silvestres coletados num criatório comercial e que recebem lá rações comerciais normais, peletizadas, e eles foram alojados experimentalmente e estão recebendo alimentação isotopicamente condizente com a alimentação de vida livre. E aí foram 3 anos de experimento com coletas mensais de tecidos a cada 30 dias. Ou 60, dependendo do tecido. Sangue, unha, casco. E aí, no caso dos tratamentos, eu não consigo identificar bem. Assim, o tratamento seria... O que você quer comparar? Qual é o objetivo do seu experimento? Meu objetivo é avaliar a velocidade de troca da composição isotópica de cada tecido. Tá. A curva de incorporação do sinal isotópico da nova dieta. Perfeito. Então, assim, você vai fazer... Você tem 3 anos de dado, né? E você vai montar uma curva baseado ali em várias características que você mediu para cada indivíduo. Perfeito. E os indivíduos são da mesma idade, da mesma espécie animal. Também? Então, Tá. teoricamente, Legal. eles seriam um grupo homogêneo, né? São um grupo homogêneo. No máximo possível que você pode fazer, eles são homogêneos, né? Sim, dentre as características que interferem nesse fenômeno que eu estou analisando, são eles não têm homogeneidade de sexo, macho e fêmea. Sim. Mas isso não interfere. Não, perfeito. Nesse seu caso, o seu tratamento acaba sendo os tempos, né? Você vai ter vários tempos ali de análise, e no caso você vai, no final das contas, trabalhar com um modelinho de regressão, né? Você vai montar uma regressão nesses tempos até achar ali o ponto de máximo ou de mínimo, não sei, né? Daquela regressão. Então, no seu caso, os tratamentos, né? O que a gente poderia chamar de tratamento são os tempos que você faz essa análise. Será de 6 em 6 meses você faz uma análise. Então, né? A cada tempo desse seria o seu tratamento na hora de rodar a análise. Tá bom, obrigado. De nada. Eu tenho uma pergunta, assim, ó. Eu tenho produtividade ao longo de determinado período, né? E em determinado momento eu noto que uma das repetições minhas, né, foi afetada por algum ataque de patógeno e tal, que começou por ali, né? Só que nesse período ela vai estar, a produtividade dela foi afetada, mas no próximo período eu já controlei, então ela já me dá um dado mais confiável, digamos assim. Eu posso colocar ela em NA, Not Applicable, naquele momento e depois ela retorna, ou é parcela perdida para sempre? Não, pode colocar só naquele período, não precisa perder a parcela toda, não. Se lá na frente realmente não vai ter efeito, e você está falando que não vai ter, pode manter, né, a avaliação lá da frente, só nesse período que realmente teve um efeito, esse impacto que você já sabe que aconteceu, aí sim você coloca como parcela perdida, né, para não ter um efeito negativo aí na sua avaliação, né? Porque senão eu perco uma das repetições, né? E aí... Exatamente. Tá bem. Isso acontece, gente, aí eu acabo trazendo exemplos do meu trabalho, né,
E aí acaba sendo exemplos de agrárias, tá, gente? Mas vale para qualquer área. Por exemplo, dentro de plantas, a gente avalia muitas variáveis, sabe? Muita coisa mesmo. A gente avalia variáveis de início, doenças, muitas doenças. Lá no final, a gente avalia a produtividade. Então, às vezes, por exemplo, a produtividade deu tanta doença que a produtividade foi completamente afetada, foi lá para baixo. Né? Aí a gente joga fora aquela produtividade, que realmente não compensa. Mas a parte da doença a gente deixa, a gente não joga a parcela toda fora com tudo que a gente coletou. Não. Opa, essa parte da doença aqui pode ser importante para algum outro estudo, então a gente mantém. Então, você só tem que. Aí é muita questão do pesquisador mesmo entender o experimento dele. Tem que só verificar se não está tendo um efeito ali que pode estar contribuindo ou prejudicando aquele tratamento. Tá bem, obrigada. De nada. Bom, vamos começar então a segunda parte do R. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, tá, gente, que nós fizemos. Eu vou rodar a análise, tá? Fazendo aqui o passo a passo, porque aí a gente libera, né? Até porque essa aula já está ficando bem grande. E depois eu vou corrigindo os erros daqueles que tiverem problemas para rodar, tá bom? Ô, Léo, posso fazer uma sugestão só em questão de matéria de gravar aula? Parar a gravação e começar de novo, só para separar as duas gravações e quem quiser, sei lá, tem mais dúvida na parte prática, já vai direto para a parte prática. Posso, não tem problema não. Deixa eu parar aqui. Parar a gravação.